Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Passando aqui para a gente gravar a nossa aulinha de hoje, certo? Consequentemente, eu vou pedir encarecidamente que vocês peguem o material de vocês na página 51. Nós estamos vendo, pronomes, essa saudosíssima classe gramatical, pronomes, certo? Eu vou ajudar vocês a responder algumas questões, tá bom? E vocês vão mandar para mim, né? Lembre-se, todas as respostas, mesmo que eu grave com as respostas, vocês têm que mandar pro professor. Por quê? Porque assim eu consigo detectar que vocês estão fazendo as atividades, tá certo? Estou passando por aqui, certo? Para antes de começarmos a responder essas questões, que começa na página, como eu disse anteriormente, que o livro já passou aqui, mas pronto, me achei. Página 51, certo? Para caracterizar, né? Duas coisitas. O material didático de vocês traz algumas características, como, por exemplo, o que é resumo e gênero textual. Nós aprendemos nas aulas anteriores sobre a nossa tipologia textual, ou seja, sobre o que é inerente, né? Qual é a predominância do meu tipo textual dentro do meu gênero textual. Tipologia é uma coisa, gênero textual é outra, né? O conceito de gênero textual vem lá desde a época de Bakhtin, quando ele começa a discutir os gêneros discursivos, né? Lá de Mikhail Bakhtin, sobre as suas características, suas nuances, sobre o que é um gênero, né? E sobre que peculiaridades se dá o título de gênero, né? E isso floresce estudos e estudos perante esse conceito, né? Tipologia textual são aquelas características, a predominância que está agregada dentro daquele gênero. E o que vem a ser gênero, né? Gênero, pessoal, é o tipo, a forma como eu escrevo, como eu apresento o meu texto, né? Você tem um texto lá, né? Você tem uma charge, você tem um cartoon, você tem uma tirinha, você tem um gibi, você tem uma fábula, você tem uma redação do Enem, que para muitos professores, hoje muitos teóricos, é atualmente considerado um gênero independente, porque anteriormente, né, a redação do Enem era caracterizada como o gênero da redação. Só que, segundo estudiosos, perante aquelas competências analíticas em que lá detém sobre essas características, né, que nós estamos vendo passo a passo, nós faremos até uma aula nesta ou na próxima semana online sobre a segunda parte, a segunda competência, certo? Então ele traz essas nuances de que, como a redação do Enem é uma redação própria para um determinado concurso, com competências e variantes diferentes de uma redação comum, né, de um texto dissertativo argumentativo, ele detém que esta característica, para alguns estudiosos, e existe já muitos estudos voltados para isso, que esta sim é um gênero independente, tá? Então você tem um gênero jornalístico, você tem vários tipos de gêneros, você tem a receita de bolo, vários tipos de gênero, né? Gênero é a forma como você apresenta seu texto, que predominância, que característica tem dentro daquele texto para poder você caracterizar aquela sua escrita que você escreveu, certo? Você tem o gênero carta, que hoje está escasso, que a gente já fez até em sala de aula, você tem o gênero bilhete, você tem todas essas características perante e dentro desse contexto, né? Então, o gênero passa muito sobre essa perspectiva. E aí, consequentemente, no material de vocês, vai indagando sobre a característica do resumo, né? O resumo é um gênero muito comum atualmente, né? Às vezes as pessoas dizem, professor, o resumo é um dos gêneros mais fáceis de fazer, entre aspas, né? O que é um resumo? Como o próprio nome já diz, é você transcrever um resumo sobre determinado texto, né? Note que você está fazendo um resumo perante os conceitos, perante os seus conhecimentos, perante as suas características, tá bom? Então, o resumo tem que conter os traços do texto que você traz.
Não é você pegar um texto, colocar a introdução, colocar o desenvolvimento, um parágrafo, e colocar um parágrafo da conclusão. Isso não é um resumo. Agora, claro, vale lembrar que esta característica que você coloca, você está pegando parte do elemento do texto, né? Você não está fazendo propriamente um resumo, que muitas das vezes as pessoas pensam que resumo é fazer esse enxugamento. Aqui eu achei essa parte importante e coloco. Aqui eu achei essa parte importante e coloco. Aqui eu achei essa parte importante, eu também coloco. Não é assim que permeia. O resumo está centrado principalmente na sua interpretação textual sobre aquele texto que você acabou de ler, acabou de transcorrer, né? Existe também o resumo crítico, né? Que é quando você faz um resumo de determinado texto, determinada obra, trazendo com alguns traços críticas referente a isso, né? Por exemplo, você lê uma obra literária, você lê um texto, né? E aí você, além de apresentar o resumo crítico, que também é caracterizado como, pode ser caracterizado como resenha crítica, é caracterizar aquelas partes do principais do texto, claro, né? Mas além de caracterizar partes elementares do texto com suas palavras, você precisa dar um ponto opinativo, né, sobre o que você não gostou daquela obra, certo? Ou sobre até aquilo que você gostou daquela obra. Você faz esses dois traços, esses dois parâmetros, tá bom? Então o resumo, né, principalmente norteará você a pegar seu ganho, seu cunho de conhecimento perante aquele texto que você leu. Lembrando, nós estamos falando de resumo. Resumo, né? Resumo, como muitos alunos pensam, professores, eu faço o resumo dessa página. Aí ele vai lá na introdução, pega uma, duas linhas, copia. Vai lá no desenvolvimento, pega uma, duas linhas e copia. Vai lá na conclusão, pega uma, duas linhas e copia. Isso não trata especificamente de um resumo, né? Tem que ter a nuance das suas palavras, do seu conceito interpretativo perante aquele texto que você acabou de ler, para ali sim demonstrar com a sua opinião, né? É o que nós chamamos, muitas das vezes, de citação indireta, que é quando você pega um texto, quando você pega uma frase e interpreta para consigo aquela frase, aquele texto, aquele ponto. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Pronto, então aí tá a nuance de parte por completa sobre as características de um resumo adjunto com o tipo de gênero. Nós iremos aprofundar mais um pouco sobre essas transcrições, tá bom? Então, perante isso, eu peço que, por gentileza, vocês peguem a página 51 de vocês, tá bom? Página 51 de vocês, onde tem exercícios de sala. O caso da cadelinha. O patrão dá uma bronca no caseiro. Olha, seu José, não deixe a sua cadela entrar novamente na minha casa. Ela está cheia de pulgas. No mesmo instante, o caseiro vira-se para sua cadelinha. Teimosa, vê se não entra mais na casa do patrão. Lá tá cheio de pulgas. Coitado, né? Uma interpretação textual por causa da utilização do pronome, né? Baseando-se nesta piada, responda. Os pronomes seu e sua, respectivamente, em seu José e sua cadela, possuem a mesma noção semântica? Não. Quando a gente pensa assim, falar seu, sua, nós pensamos na característica semântica da indicação de posse, né? Só que esse seu José está caracterizando como um pronome de tratamento e não especificando que José é seu, né? Ele não tem por característica semântica de significado, quando fala semântica, significado, tá bom? Ele não tem por característica semântica determinar que o José é seu. Ele tem por característica semântica de indicar o senhor José, certo? De fazer o uso de um pronome de tratamento, né? É comum a gente fazer essa utilização, senhor José, senhor João, né? Então, fazer essas nuances é comum a gente fazer essas características. A utilização do pronome seu, né, dentro do contexto para substituir um pronome de tratamento como senhor ou senhora, tá bom?
Já no segundo, sim, sua cadela. A cadela é sua, de seu José. Aí sim, ele tem uma característica semântica de significado de dizer que a cadela realmente é de seu José. Característica semântica de significado de posse. Ok? B. É possível dizer seguramente a que se refere o pronome ela em ela está cheia de pulgas, explique. O que é que acontece aí, né? Para o patrão, esse pronome foi utilizado para substituir o substantivo cadela. Para o empregado, para o seu José, né? O caseiro, né? Este pronome foi empregado para substituir o pronome casa. Então, houve uma discrepância de interpretação aí, né? No que diz a fala do patrão para do que entendeu seu José, tá bom? Então, seguramente a gente não pode precisar. O que é que a gente pode precisar? É que perante a característica, perante a fala do patrão, ela refere-se à cadela. E perante a interpretação do caseiro de forma errônea, ele interpreta como casa. Ok? Tudo bem até aí? Tranquilo? Letra C. Que função, substantiva ou adjetiva, desempenha os pronomes destacados em ela está cheia de pulga e o caseiro vira-se para a sua cadelinha. Justifique. Vamos lá. Eu não sei se na época que eu estava dando pronomes a vocês, eu expliquei as características de um pronome conforme o conceito substantivo e adjetivo, tá? Se eu não expliquei, eu vou explicar agora para vocês. Bom, é uma característica bem fácil de determinar sobre o conceito do substantivo e do adjetivo. Ó, bem simples. O pronome, ele tem valor na oração de dois modos. Ele tem valor substantivo, ele tem valor adjetivo. Quando é que ele tem valor substantivo? Quando ele aparece de forma única, sem estar agregado a um substantivo. Ou seja, ele está substituindo um substantivo propriamente dito. Quando é que ele tem valor de adjetivo? Quando ele está adjunto a um substantivo. E nesta forma ele está dando qualidade ao substantivo que está agregado a ele. Por exemplo, ela está cheia de pulgas. Esse ela está substituindo quem? A cadela. Então, este ela aí tem uma função substantiva, porque ele está substituindo um substantivo, certo? Ele não está dando característica nenhuma. Ele não está dando qualidade nenhuma a um substantivo próximo, ok? E no segundo exemplo, ó, o caseiro vira-se para sua cadelinha. Sua cadelinha, está indicando o contexto de posse, né? Está indicando uma característica da cadelinha. Cadelinha é um substantivo e sua indica posse, consequentemente sendo um adjetivo. Sua cadelinha, sua cadelinha, cadelinha sua, certo? Então esse sua, como está agregado a um substantivo, ele está dando qualidade a este substantivo. Desta forma, sendo um adjetivo. Então ficou claro, né? Quando é que ele tem valor de substantivo? Quando ele está substituindo um substantivo. Não tem um substantivo agregado. Quando é que ele tem valor de adjetivo? Quando ele está agregado a um substantivo dando qualidade a este, que é no caso de sua. Está indicando a posse da cadelinha. Está dando característica a ele. Tá bom? Ok? 100% jóia. Vamos lá. Na página seguinte, questão 53, nós temos a questão 19, exercício de Sano. Baseando-se nas informações apresentadas, faça o que se pede. Lembra daquele contexto eu e mim? Quando você coloca para eu e para mim? Para eu, você utiliza quando o eu é o sujeito do verbo seguinte. Porque o mim, ele não pode ser sujeito. Porque mim só pode ser utilizado perante preposição. E sujeito não pode vir preposicionado. Ficou claro? Ficou tranquilo? Perfeito. Vamos lá. Completa as lacunas a seguir com os pronomes eu ou mim. Entre eu ou entre mim? Primeiro de tudo, tem um verbo depois? Não tem. Tem uma conjunção aditiva aí. Então, entre mim. Sem sombra de dúvidas, tá bom? Trouxeram livros para eu analisar. Ou para mim analisar. Vamos lá. Analisar um verbo. Joia. Então, você indaga que poderia ser um eu. Vamos ver se a gente consegue retirar, né? Trouxeram livros a analisar. Tem como eu fazer a retirada ou colocar ele para
mim, trouxeram livros, analisar, não tem como. Então o eu aí é de forma primordial, tá bom? Primeiro, porque ele é o sujeito do verbo analisar. E segundo, não tem como eu fazer aquela brincadeirinha, né, com ele, botar ele na frente, botar ele atrás, botar onde eu quiser, tá bom? Então, eu sem sombra de dúvidas. Não houve brigas entre mim e ela. Novamente, e é uma conjunção aditiva, não verbo. Então, mim. Nada gostaria de fazer sem mim novamente. Acabou a frase, não tem verbo para poder ele ser o sujeito, tá bom? Sem eu ou me ler. Eu, porque eu vai ser o sujeito do verbo ler. Tem como brincar com ele? Sem vírgula, não assine documento algum. Note que ele é primordial aí, então seria sem eu, ok? Este presente é para mim, não tem nenhum verbo depois, então o mim é primordial. Fácil, fácil. Sussa, né? B, tem aquela mesma característica, tá bom? O ti, eu, tu, o ti, eu, tu, tem a mesma característica do mim e do eu. Quando for sujeito, você tem que usar o tu, porque o ti só serve para vir com preposição. E sujeito não vem preposicionado. Já é tempo de tu criares juízo, né? Tu criares. Note que o tu está conjugando o verbo criar. Tu criares, certo? Ok? Então é tu, sem sombra de dúvida. Aquilo é para ti, não tem nenhum verbo posterior, então é ti. Antes tem a preposição. Entre ti e José, novamente. E é uma conjunção aditiva, não é verbo. Ti nele. Ganhei extra flor e trouxeram para tu cuidares. Note que o tu está conjugando o verbo cuidar. Então, tu. Ganhei extra flor e trouxe para ti. Note que agora não tem mais verbo. Não tem como fazer a conjugação do verbo. Então, é ti também. Ok, pessoal? Ficou claro? Beleza? Na página 54, nós temos aí para fazer a substituição, certo? Lembra daqueles conceitos de próclise, ênclise e mesóclise? Pronto, bem fácil. Na página 54 tem a questão 20 que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu vou ajudar vocês a responderem a questão número 21, tá? Questão número 21, que é bem facinho também. Eu vou dar um conceito autoexplicativo para rememorar a vocês, tá certo? Questão 21. Na língua culta, o termo ele, quando indicar posse, pode ser contraído a preposição de. No entanto, isso não ocorre quando o pronome desempenha a função do sujeito. Lembrando, mesmo conceito dos exemplos anteriores, pessoal. O sujeito, ele nunca pode vir preposicionado. Nunca pode vir preposicionado. Nunca. Então, quando você tiver o ele ou ela, certo? Indicando o sujeito, sendo sujeito, você não pode fazer a flexibilização, a junção, a contração da preposição com o pronome. É muito comum, principalmente na linguagem informal, a gente utilizar esses traços, tá? Mas segundo o que rege a gramática normativa, não é permeável, não é permissível, tudo bem? Completa as lacunas dele ou dela, ou de ele e de ela. O comportamento intimidou a todos. O comportamento de quem? O seu comportamento. Então, se está indicando ideia de posse, você pode indicar e caracterizar dele ou dela, porque o dele e o dela tem como conceito indicar o termo de posse, tá? Note que aqui ele não está sendo funcionado ou funcionando como um sujeito. Então, o comportamento de quem? O seu comportamento. Indicou posse? Indicou. Então, você pode fazer essa flexibilização, essa junção do pronome, tá bom? Já chegou a hora dele fazer um curso superior ou de ele? É o seu curso superior? Não, não é o seu curso superior, né? Não é o seu próprio curso superior. Note que agora eu não posso substituir pelo pronome seu surra, tá? Então, este ele aí estará flexionando o verbo fazer. Então, é de ele ou de ela. Você usa a que você achar conveniente. D. Em vez
Não, dei não, bem, né? As mãos estavam cheias de sabão. As mãos de quem? As suas mãos, né? As minhas mãos, né? Então, dá a entender uma ideia de posse. Então, é dele, as suas mãos. As mãos de quem? Deles ou delas, tá? Você vai utilizar o que você achar conveniente. Mas o importante é frisar aí que a utilização é dele ou dela, porque indica posse. As minhas mãos, as suas mãos. Tá vendo que você pode substituir por meio minha ou seu sua, ok? Em vez prosseguir na natação, desistiu. A natação é de quem? Seu, sua, minha, mãe? Não. Natação é de ele ou de ela. Ela que deveria prosseguir, ele que deveria prosseguir na natação, certo? Desistiu. E agora? O desistiu? Desistiu da natação dela ou da natação dele. Então agora sim, você pode colocar o dele ou dela. Se você colocou de ele primeiro, coloque de ele depois. Dele depois, no caso, né? Ok, pessoal? Vamos lá, só repetindo. Em vez de prosseguir, quem vai prosseguir? Ele ou ela? Tá indicando posse? Meu, minha, seu, sua? Não, não indica posse. Não tem como eu fazer a substituição pelo pronome possessivo aí. Beleza? Aí prosseguindo. Desistiu. Agora sim. Dá pra mim fazer. Desistiu da natação de quem? A sua natação. Na natação dele, da natação dela. Certo? Ou um ou outro. Vai concordar com o que você colocou primeiro. Se foi de ele ou de ela. Safo? Tranquilo? Letra E. O professor reprimiu a atitude de quem? A atitude sua. A sua atitude. Note que agora dá para poder fazer a substituição pelo pronome. Seu, sua. Então, dele ou dela. Tá bom? É hora de mudar de comportamento. É hora de mudar o qual comportamento? O seu comportamento. Certo? Então, é hora de ele ou dele mudar seu comportamento, porque você pode substituir por seu sua, né? O seu comportamento, o meu comportamento. Note que eu posso substituir esse contexto frasal pelo pronome possessivo. Tá bom, pessoal? Vou deixar para que vocês respondam a 22 e 23 também e me mandem todas as questões que eu acabei de responder. Qualquer dúvida, eu estou online na plataforma ou via redes sociais. Tchau, pessoal. Até mais.